Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa caravana do Evangelho. É a caravana mesmo, porque tem corações aqui conosco e os corações que nos acompanham pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade de trabalho e de externarmos aqui as nossas reflexões acerca do Evangelho de hoje. E para nós começarmos, não esqueçam de colocarem as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso evangelho de hoje. E para começar, Gerson, você trouxe uma leitura inicial para nós? Uma leitura para o dia de hoje do livro Abrindo Portas Interiores, que são 366 mensagens diárias. E para o dia de hoje, a mensagem é a seguinte: só se pode pensar um pensamento por vez. Por isso, certifique-se que ela seja construtivo, positivo e amoroso, e você, então, se surpreenderá só dizendo coisas construtivas e agindo de maneira amorosa. Na verdade, toda a sua aparência será positiva e sua vida será repleta de amor, alegria, felicidade, saúde, sucesso e harmonia. Quando você está sensível e tem pensamentos negativos e destrutivos, eles solapam todo o seu ser. Sua aparência fica apagada e você se sente deprimido e até fisicamente doente. Tente entender que é você mesmo que causa esse estado por pensar de maneira errada. Mude seus pensamentos e tudo mudará. Você pode imaginar que está cercado de dificuldades e que essa situação é responsável pelo estado de espírito. Mas será que é isso mesmo? Seus pensamentos não lhe pertencem? Você não está livre para elevar sua consciência e ver pensamentos amorosos, positivos e construtivos que irão criar o bem-estar? A escolha está sempre em suas mãos. Obrigada, Gerson. A escolha é sempre nossa, Sempre né? O nossa. que a gente quer alimentar aí de pensamentos? Então vamos lá, vamos trazer agora bons pensamentos para nossa prece inicial. E os bons pensamentos elevam a nossa frequência, nos conecta com a espiritualidade maior, com a espiritualidade superior. E é isso que vamos fazer nesse momento. Podemos fechar os nossos olhos e sentir todo esse bem-estar, agradecendo ao nosso espírito protetor, que é o nosso anjo da guarda, por nos acompanhar nessa jornada terrena. Agradecer a Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. Agradecendo ao seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos. Obrigada, Mestre Jesus. E obrigada a todos os mentores que nos acompanham no Evangelho de hoje. E agradecemos a Deus pela oportunidade terrena. E em forma de agradecimento, fazemos a prece que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim, já mais harmonizados, podemos começar o nosso evangelho de hoje. Maria Santos, pode fazer a leitura, por favor? Vamos. É o capítulo 17, Sede perfeitos, os superiores e os inferiores, parágrafo 9. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para proporcionar o vão prazer de mandar, nem, conforme se supõe, a maioria dos potentados da terra como direito uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nem uma coisa nem outra, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inavaliável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando entende e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que lhe responderá pela boa ou má diretriz que deu aos seus subordinados, e que sobre ele cairão as faltas que esses cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos. Do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os condizer ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que seja, sempre lhe é dada para o bem. Falsear, em princípio, é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico, que fizesse da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial espalhar a fecundidade ao teu derredor. Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizesse dessa autoridade, que males evitastes, que progresso facultades, se te deis subordinados. Não foi para que os fizesse escravo na tua vontade, nem instrumentos dóceis aos seus caprichos, ou à tua cupidez. Fiz-se forte e confia-te que sejas fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir ao meu seio. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhes estejam subordinados, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que eles hoje obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele também será tratado conforme os acha tratado, quando sobre eles exercita autoridade. Seu superior tem deveres a cumprir, o inferior, do seu lado, também tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixa de dar cumprimento aos que lhe ocorrem. Porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de um não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimento, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que lhe tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar o seu turno e o que fizera sofrer os outros. Se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor. O Espiritismo lhe ensina a resignar-se como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu andamento.
A sua crença lhe oferenda e conduta o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve a ele o tempo e o esforço. Numa palavra, solicita o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que, cedo ou tarde, terá que pagar. Professor Nicolas Madeleine, Cardeal Norlotte, Paris, 1863. Obrigada, Maria Santos. E olha só, essa mensagem aqui que a Maria leu para nós hoje, o item 9, é o mesmo espírito que trouxe a mensagem da semana passada que estudamos, que era sobre a virtude. Então, olha só, aqui ele fala dos superiores e inferiores, né? Que cada posição seja acima, né? Ou uma posição já inferior, mas que nós possamos fazer parte do sejam perfeitos, que é ser aqui esse homem de bem. Então, ele já começa aqui esclarecendo para nós sobre os deveres que temos nesta existência. Então, esse texto aqui ele é muito rico porque fala do que estamos hoje, não exatamente do que somos, mas o que nós estamos, né? Em que posição estamos, né? Eu estou meio numa posição tal. O Gerson está numa posição tal. Então é interessante fazer essa reflexão, porque a lei aqui da reencarnação, assim como a lei da causa e efeito, que toda posição ela é temporária. Então, a autoridade, ele coloca aqui como a fortuna, que é um empréstimo de Deus. E o que se faz da reencarnação? E o que você faz, por exemplo, da sua fortuna? É errado ter uma posição superior? Não. É errado ter o dinheiro, ser rico? Claro que não. A questão é como você passa por essa situação, assim como também aquele que está no subalterno, aquele que é o funcionário, aquele que é menos favorecido em questão financeira. Então, assim, não é a posição, mas é como você passa por essas posições. Então, toda experiência aqui na Terra é para o nosso desenvolvimento moral e espiritual, né? São recursos para o nosso próprio aprimoramento mesmo. Então, cada posição de autoridade é uma prova ou é uma missão aqui em benefício espiritual mesmo, de quem está passando por aquela posição. Então, aqui, essas missões, essas provas, quem tem mais ou quem tem menos, mas não é para a gente ficar olhando só para os nossos caprichos, né? A gente tem que ver também pelo bem aqui da humanidade, principalmente aqueles que têm mais, aqueles que estão numa posição superior, porque a gente tem o dever aqui de contribuir para o progresso e não tornando escravos aqueles que não a possuem. Essa época aí já foi, porque se a gente for voltar alguns séculos aí, então a gente via, né? Infelizmente, às vezes tem algumas reproduções ainda hoje, mas não nos mesmos moldes, né? Mas o que? Que se faziam escravos, quer dizer, quem tinha o poder, né? Colocava aquele como escravo e ainda dava só a moradia, olha lá, né? Dava o que comer e daquele jeito. Então, hoje já são outros tempos. E também já sabemos, pelos estudos que temos, cada um vai responder pelos seus atos. E não é
Deus que vai estar lá em cima, não falando, né? Ó, e agora? O que você vai fazer? Não, é a nossa própria consciência. É a nossa própria consciência que a gente vai fazer uma análise do que fizemos aqui da nossa reencarnação. Como que nós aproveitamos nessa posição que estávamos? Porque hoje você está numa posição, né? Assim como, por exemplo, nessa reencarnação eu estou mulher. Em uma outra reencarnação, eu posso estar no masculino e etc. Né? Então, assim, a mesma coisa que a posição. Então, tudo que vivemos e que estamos é temporário. Então, aqui é sempre assim, a gente usar aquele jargão mesmo, né? É se colocar na posição do outro, né? O que eu posso fazer nessa posição? O que eu gostaria, né, que fizessem por mim? É se colocar na posição do outro mesmo. Porque cada um, seja da autoridade ou do subalterno, cada um está na posição que tem que estar, né? Devendo cumprir com os deveres, procurando dar sempre o seu melhor naquilo que faz, seja o chefão ou seja ali o funcionário, né? Para que a gente possa viver com mais leveza, não cultivar a ganância do outro, né? Cultivar uma inveja, porque todas essas mazelas que a gente vai colocando na cabeça, tudo isso são vibrações, e são vibrações baixas. E essas vibrações baixas, elas não trazem essa leveza para nós, essa leveza na vida de analisar ali, mas isso não quer dizer que eu estou dizendo e refletindo para que cada um permaneça naquele estado que está. Então, eu sou funcionário, sou subalterna, você sempre? Não. Cada um vai fazer o seu retorno, a sua ascensão, seja material, seja espiritual, né? Mas, os dois caminham junto? Caminham, o espiritual, né, e o material vão caminhando junto. A gente não pode esquecer de um e de outro. A mesma coisa quem já está lá do chefão. Ele não pode esquecer do espiritual, porque a gente sabe que depois disso aí vai ter gringolar. Suzelei, pode falar, você abriu seu microfone, por favor. Então, ele coloca, né, que tanto os superiores como o inferior estão nessa posição por uma missão, por uma prova, né, para ver como cada um se comporta. Então, o superior, ele tem que entender que ele tem sobre o seu controle, sobre o seu comando, vamos dizer assim, o prestador de serviço. Não é o escravo, não é o servo, é alguém que presta serviço a ele, que merece todo o respeito, que está aprendendo junto a ele, né? Então, o superior, ele não pode se deixar levar pelo poder, que é muito fácil. Muitas vezes a pessoa vem de um nível baixo, né? Tem algum cargo, alguma coisa um pouco superior e se deixa levar pela superioridade, pelo orgulho, pela prepotência. Quantos chefes que descontam, né, toda a sua raiva, toda os seus complexos em cima dos seus prestadores de serviço. Então, brigou em casa, vai xingar lá no serviço e vice-versa também, né? Então, acaba humilhando o outro pela sua posição que está ocupando naquele momento. O texto está bem claro. É uma ocupação provisória. Deus pode retirá-la a qualquer momento, né? Quantos e quantos pessoas riquíssimas que perderam tudo na mesma encarnação, né? E começa como subalterno. Não precisou nem ir para outra, para vir outra reencarnação nessa mesmo, né? Acaba perdendo tudo e ficando como subalterno. E por outro lado, o inferior,
é a mesma coisa, ele tem uma missão e uma prova também. Como ele vai se comportar diante do seu superior? Ele vai ter a inveja, ele vai ah, procurar não fazer o seu trabalho direito, né? Se ele age de uma forma maliciosa, de uma forma em que ele dá prejuízo ao seu chefe, ele corre o risco do seu chefe, né, decretar uma falência, ele perdeu o emprego. Então, os dois, tanto o superior como o inferior, eles têm uma missão ali, eles têm que caminhar lado a lado, cada um no seu status ali. Então, eu tenho um prestador de serviço que vai me ajudar, né? Que eu vou melhorar em função do trabalho dele. E se eu sou o prestador, eu tenho o meu emprego, o meu sustento, o que eu vou levar para minha casa, para os meus familiares. Então, eu devo torcer para ele ficar cada vez melhor, para mim ficar bem também. Então, eu acho que Deus coloca também ah, cada um nessa situação pelas outras reencarnações também. Com certeza, o superior foi inferior e vice-versa, né? Então, como eles se comportam? É o que Deus vai perguntar. O que você fiz, que você fez, né? Com o comando que eu te dei? O que você fez por ser subalterno? A inveja, o querer ficar no lugar do outro, né? Então, é isso que eu entendi. Obrigada, Suzelen. Luiz Carlos, pode falar, por favor. Nessa passagem daqui me fez lembrar uma das cartas de Paulo, em que ele lembra-nos que todos temos uma nuvem de testemunhas. E aí Jesus nos alerta. Ele falou: devemos ser o mesmo no templo quanto na oficina. E eu reflito sobre isso daí também e pergunto agora geral para todos nós refletirmos. Será que quando nós estamos na casa espírita, o que fazemos? Primeiramente, fazemos uma preparação para qualquer atividade que vamos iniciar. Será que quando estamos na nossa casa, nós fazemos alguma preparação antes de fazermos o nosso almoço? Ou nos reunirmos para almoçar? Né? Então, tudo isso aí são atividades que devemos examinar em nós mesmos quanto à nossa praticidade da vida. Porque não podemos ser diferente quando estamos no centro e estamos em casa ou no trabalho. Temos que ser o mesmo. Ser espírita em todos os lugares. Então, nisso daqui, eu trago aqui uma reflexão para todos nós, que no livro que eu li aqui, que eu deixei marcado comigo aqui. Se deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, obterá felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá à tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará a muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Então, justamente esse é o nosso roteiro. Ser cristão sempre, em todos os momentos da nossa vida. Essa é a nossa dificuldade e é por isso que estamos em aprendizado constante. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. E olha só, Cleide, pode falar, por favor. Só continuando o que o Luiz leu, que foi muito lindo e muito Aham. educativo, né?
A gente sabe, né, que não importa qualquer tipo de posição que a gente venha, de autoridade ou subalterno, pode ser missão, pode ser prova. O que é importante a gente ter em mente é que tudo isso é um empréstimo, é passageiro. A gente vem para vivenciar as provas que a gente necessita para crescer. E pegando o gancho do que o Luiz falou, a gente sabe que tudo fica mais leve, né, gente? Quando a gente tem ensinamento, tem o amor, né? Quando a gente compreende que nada é por acaso, né? Então, quando a gente tem esse entendimento da leitura que o Luiz fez para gente agora, o fardo fica leve, o jugo fica suave, porque é mais fácil a gente entender, né? Às vezes a gente pensa, ai, qual é a minha missão, né? O que que eu tenho que fazer? É só você olhar para suas responsabilidades, né? O que está ao seu redor, né? Ali está a sua missão. E é isso, é só isso que eu queria completar. Obrigada, Cleide. Luiz, pode fazer a nossa prece final, por favor. Ok. Então vamos todos assim, elevando os nossos sentimentos e pensamentos a Deus, e vamos reunindo a nossa doação, pedindo a todos abençoar o nosso planeta azul, abençoando a todos os residentes das águas, a todos os terráqueos que são em maior número, e assim, vamos especificando a todos os países, principalmente aqueles que ainda estão em guerras, com todos os tormentos que a guerra causa, a segregação familiar, o isolamento de muitos, em que são obrigados a sair para países distantes, em culturas diversas. Vamos pedindo por este nosso momento em que está vencendo o período de expiação e provas, encerrando este ciclo, e que para muitos pesam excessivamente a ansiedade, a depressão, o medo, que possamos amenizar todo esse sofrimento que ocorre, o desespero, em que muitos não sabem o destino de si mesmos, pois, diante da brutalidade, com a segregação que já está em andamento, perderão o direito de permanecer na Terra. Vamos nos reunindo forças para unir cada vez melhor e realmente cumprirmos, porque só os mansos herdarão a Terra. E assim, vamos nos pacificando, pedindo a todos os que estão com sofrimento, em dores, a todos aqueles que estão viciados, aqueles que estão nos crimes e aqueles que estão nas cadeias, por todas as crianças abandonadas, por todos os velhos que também estão abandonados, isolados das suas famílias. E assim, pedindo para todos aqueles que estão nos leitos de dor, seja nos hospitais, pedindo a todos os trabalhadores que também sejam beneficiados com esta vibração amorosa. E assim vamos amenizando aqueles que se encontram em desespero para o suicídio, que possamos ajudá-los a adiar por este momento, a pensar melhor e reverter o quadro. Por todos aqueles que ainda sofrem agressividade alheia, que possa conseguir aprender a perdoar e a se isolar do mal.
Vamos assim pedindo a presença dos amigos, dos mentores da nossa casa, auxiliando-nos a beneficiar melhor nesse anseio geral. Pedindo pelo nosso grupo que nossa união possa cada vez melhorar-nos no nosso relacionamento e compreensão. E assim, buscando a presença de Eurípides Barçanufo, de Bezerra de Menezes, para a fluidificação da nossa água. E vamos buscando estender essa fluidificação por todos os reservatórios, que toda a água seja purificada, magnetizada e abençoada por eles. E todo a nossa higiene pessoal, a nossa higiene da limpeza do lar e da nossa alimentação também estejam com esses benefícios. E assim, vamos buscando ascender mais na espiritualidade, buscando a Maria, nossa doce mãe, a Jesus, o nosso mestre e modelo, o nosso guia. E junto deles, elevamos a Deus para que possamos cada vez melhor participar nesta reencarnação da nossa própria melhoria e agradecer esta oportunidade proveitosa para cumprir com o nosso dever. E assim, agradecendo a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe espiritual, e a toda a espiritualidade presente, encerramos dando graças a Deus. Uma ótima semana a todos, muita paz. Assim seja.